Estamos de volta aqui com mais um Botando a Cara no Sol. E claro, né, eu vou fazer isso todas as vezes para você curtir, comentar, compartilhar, sugerir alguém pra gente conversar, se inscrever no nosso canal e acompanhar essa trajetória linda desse programa. Como eu falei pra vocês, estava com muita saudade de conversar com vocês, tá? E olha, hoje eu recebo aqui, eu acho que talvez ela seja a pessoa mais precoce que eu já conheci, né? Ela casou aos 17 anos, engravidou aos 17 anos, começou a trabalhar aos 17 anos. Ela é de 1983, o mesmo ano que eu nasci, faz as contas aí, tá? E eu recebo hoje a Fran Santiago. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, igualmente, momento único, né? Pra nós. Fran, a gente estava conversando aqui fora, né? E a gente falando principalmente sobre, que eu comecei o programa falando, sobre essa sua precocidade. A que tu atribui isso, assim? Que hiperatividade, que tensão, que coisa que te movia, que aos 17 anos tu já estava casando, já estava tendo filho, já estava trabalhando. A sede por viver nos faz, né? A gente precocemente viver intensamente, com as nossas batalhas, com as nossas quedas, a gente cresce, a gente aprende. Eu, aos 17 anos, digamos assim, bem menina mesmo, conquistei muitas coisas. Embora tenha passado por momentos difíceis, porque na época, uma gravidez na adolescência, naquela época, era algo surreal. Era algo que paralisava, de certa forma, a vida da adolescente. Mas é lógico, né? Eu vim para fazer diferente. Não, ela não me paralisou. O que ela fez? Ela me potencializou a estudar, a criar as responsabilidades e a cada vez mais procurar por momentos que sejam bastante significativos, que vá fazer com que eu cresça, que vá fazer com que eu melhore, para que eu possa construir a minha história. Aquela história, aquela negrinha da infância que engravidou na adolescência. Hoje ela construiu um legado, hoje ela tem uma história. Então é tudo isso que me motiva. Eu ia tentar traçar uma linha do tempo, mas eu nunca consigo, tá? Então eu vou pular dos 17 para 2024, porque você fala de gravidez na adolescência e você é professora, né? Hoje Sim. Você é gestora de uma escola e essa experiência, ela te ajuda também a lidar com esses problemas, porque certamente a escola te traz esses problemas. Com certeza. E o mais interessante e que torna o trabalho mais exitoso e grandioso é quando você tem um testemunho verídico. Um testemunho que vai impactar aquela realidade escolar. Nós sabemos que a realidade dos nossos adolescentes hoje é um pouco dolorosa. Mas é em cima disso que a gente procura tornar os nossos alunos protagonistas, onde eles possam entender que cada ação tem uma reação e eles são responsáveis por isso. Muitas vezes eu uso com as minhas alunas, de fato mesmo, a minha história, mas no intuito de mostrar para elas que isso aí não é um motivo de parar de sonhar. Não é um motivo para elas deixarem de trilhar um caminho. Muito pelo contrário. É algo que elas podem usar favoravelmente a elas para que elas possam crescer cada vez mais. Franco, quais foram as maiores dificuldades que você teve quando engravidou? As maiores dificuldades são os preconceitos, que vem da família, vem dos vizinhos. Mas, assim, é aquela história, o preconceito é deles, a realidade é minha. Isso aí eu sei que eu tô vivendo, né? Então, pegue na sacola e leve seu preconceito. Eu tô na área. Então, a minha realidade é que vai contar ali, o meu propósito. Muitas vezes, a gravidez na adolescência, ela vai enaltecer mais um adolescente quando ela tem aquele pulso de dizer, o meu erro, eu assumi e tá aqui, eu tô gerando uma vida. Eu não vou esconder, eu não vou tirar uma vida em cima de uma irresponsabilidade minha. Então, isso, de certa forma, ela é bem crescente para a nossa sociedade hoje. E foi muito difícil, não foi fácil. Porque, assim, imagina só, Júnior, uma adolescente negra, um adolescente que vem de uma família trabalhadora, mas não uma família de uma classe social alta. Não é isso aí. Então, são diversos outros preconceitos. E o que era mais doloroso não era eu ser apontada, eram os meus pais. Quando colocava a questão, eles não educaram. Sempre se coloca essa questão. E, na realidade, não é isso aí. Não é que eles não educaram, muito pelo contrário. Hoje, eu tenho orgulho de ser quem eu sou por conta dos meus pais, porque eles me encaminharam. Eles fizeram com que eu assumisse as responsabilidades.
E fizeram com que, com cada topadinha, com cada tropeço, eu pudesse me reerguer cada vez mais. Inclusive, o seu pai, você fala que seu pai é um dos maiores incentivadores que você tem na vida, né? Porque ele tem um projeto social. Eu queria muito que você falasse essa história pra gente, pra quem tá assistindo, porque é muito curiosa essa história. Ele começa com ressocializando pessoas, né? É. E hoje o projeto do seu pai tem um outro caráter. Fala um pouco. O meu pai é show. Meu pai é tudo. Meu pai, quando ele começou o trabalho dele, era o louco do bairro. Ele era o louco. Qual era o por bairro? quê? É o Residencial Flores. Por quê? Porque ele acreditava que por trás do erro do ser humano existe alguém que é filho de Deus, alguém que está à imagem e semelhança de Deus. E por essa razão, muitas vezes, ele foi apontado. Mas o que acontece? Ele conseguiu unir o útil ao agradável. No Jorge Vieira, ele conseguiu... Que é o presídio que a gente tem aqui em Timon. Jorge Vieira, ele fez um projeto, né? Antes, logo após esse projeto dele, surgiram vários programas, que era para atender os ressocializando. E junto com a saudosa a doutora Elda Maria, o doutor Antônio Borges, o doutor José Milton, eles criaram esse projeto onde o Ressocializando pagaria sua pena através do serviço prestado para a comunidade. E o intuito naquela época, porque o nosso bairro tinha muitas crianças, as mães não podiam trabalhar porque não tinha com quem deixar as crianças. E na época o intuito era o quê? Uma creche. Era uma creche. E o que eles fizeram? Ganharam terreno, mas cadê? Como que iria construir? E foram atrás. Cerâmica Livramento deu maior apoio. E outras medidas, as multas pecuniárias eram colocadas para lá. Mas aí, cadê a mão de obra? Cadê a mão de obra? Foi onde a doutora Elda e o doutor José Milton conseguiram, no presídio Jorge Vieira, para que os ressocializandos de lá fossem construir. E lá, quando iniciou o projeto, sabe aquele caminho da roça? O meu pai ia no presídio de manhã cedo, pegar os recuperandos, os ressocializantes, aí saía. Todos atrás dele. Ninguém fugia. Ninguém fugia. Deus é maior que tudo. Ninguém fugia. E chegava lá, um lema dele, trabalho e oração. Essa questão do trabalho e oração foi o que potencializou muito o serviço dele. E lá eles construíram um prédio gigantesco, uma estrutura perfeita, que hoje atende várias crianças, adolescentes, mulheres, idosos. Então, assim, foram muitos anos. E nesse período, por que o projeto deu certo? Porque ele procurou, de certa forma, que a comunidade acolhesse. E isso foi com que deu uma potencializada. A comunidade acolheu, eles não reincidiram. E os que reincidiram foram poucos. E eles construíram o vínculo com a comunidade, construíram suas famílias e moram até hoje. E são pessoas que prestam serviço para a comunidade. Aí, anos depois, você vem trabalhar na APAC, né? Que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Assim, Sim. Parece coisa de destino, né? Como foi sua experiência lá? Eu tive lá uma vez, eu fui ser jurada, acho que de Angincana, alguma coisa assim. A APAC, de certa forma, ela me ressocializou, gente. Interessante isso, né? Mas ela me ressocializou. Porque sabe aquele momento em que você entra, que você é recebido por um recuperando? O recuperando é quem vai fazer o café para você. É o recuperando que vai limpar o espaço que você está. E o porquê que eu digo que eu me ressocializei? Porque eu não via o erro, eu via o ser humano. E fora que o projeto da APAC é um projeto belíssimo. É um projeto belíssimo que ele é criado baseado em Jesus Cristo. Lá são 12 princípios que a APAC tem. Além dos 12 princípios, o estudo dirigido que é trabalhado com eles, a viagem ao prisioneiro, em que leva o recuperando, ele a entender o seu erro, ele carregar aquela cruz mesmo que ele mesmo ocasionou, é baseado tudo na figura de Jesus Cristo, tudo voltado, 12 apóstolos, 12 princípios, e a PAC é um projeto belíssimo. E às vezes, posso até dizer a vocês, que é meio complicado, porque pela manhã eu trabalhava na assistência. Eu acolhia aquela criança que era abusada, eu conversava, eu atendia aquele adolescente que foi vítima de algum deles. À tarde, eu estava lá com eles. Olha só, como é um momento em que você tem que estar com o seu psicológico tem que estar medicada, né? Como você bem falou. Bem medicada. E um detalhe muito grande, você tem que ter Deus no início, no meio e no fim.
Porque se você não souber separar as coisas, você vai atrapalhar o trabalho. Porque pela manhã você recebe uma criança que foi abusada. E aí, de tarde, Aí, você à tá com o tarde, você tá abusador com o ressocializando. É bem É complicado, né? bem complicado, é muito difícil. Mas sabia, Júnior, que isso nos ensina muito? Me ensinou muito. Ele me ensinou que, de certa forma, eu não vou ver o erro daquele que está lá. Eu vou procurar entender. Mas a gente sabe que tem N fatores. E esses fatores, eles podem colocar tudo a risco. Mas assim, você trabalhar com os ressocializando, ele fortalece o seu pensamento. Ele fortalece o seu agir. Você se torna uma pessoa mais holística. Você procura compreender. Você entrando no mundo deles, você sai mais fortalecido. E o método utilizado, né? Porque o lance da oração com 12 apóstolos, 12, não sei o quê, 12 realmente é um número milagroso. Efran, você é gestora hoje de uma escola a Marechal Castelo Branco, né? Quais são os maiores desafios de gerir uma escola hoje? Trabalhar com a educação, contribuir para a educação da sua cidade, né? Eu acho que isso também é bem hoje um grande engrandecedor, né? gargalo que nós temos na educação hoje é a questão da fragilidade familiar. E essa fragilidade vai culminar lá na ausência da família dentro da escola. A gente sabe que quem educa é a família, quem ensina é a escola. Mas, infelizmente, estão querendo inverter os fatores. Não, tá aí, toma aí que o filho é teu. Tu ensina, tu educa. Então, isso é complicado. Os maiores gargalos que a gente encontra dentro da educação é a fragilidade familiar e a ausência. Hoje nós temos alunos com ansiedade, com depressão. O nível da ansiedade é tão intensa que eles chegam a se mutilar. Tem adolescentes, tem crianças que já fazem uso de medicações muito forte. E são medicações que você percebe o quanto aquilo ali, de certa forma, contribui, lógico, né? De acordo com o tipo da necessidade dele. Mas você percebe que são crianças que têm são adolescentes que precisam daquele aparato melhor, são adolescentes que, na realidade, precisam daquele afago familiar. Você estava me falando que depois que você entrou com a sua equipe na escola, você já teve grandes avanços lá na escola, né? Lógico. Vamos lá em números. Vamos lá, diga lá. Quando nós chegamos na escola, nós pegamos o IDEB 4.8. Então, assim, foi um trabalho doloroso pelo nosso contexto social, por todo, vindo de uma pandemia, algo assim, bem doloroso mesmo. E a gente conseguiu elevar para... Ah, esqueci. 5... me emocionei. E conseguimos alavancar para 5,3. Por que isso é um grande ganho? A Escola Marechal, Júnior, durante muito tempo, ela era muito mal vista pela nossa cidade. Ela era muito mal vista. Onde é que fica a Escola Marechal? Na Rua 100, próximo à Ceasa. Ela era muito mal vista, mas eu amo o desafio. E é importante você ter contribuído, porque Timon, acho que Timon, ela é primeiro lugar no IDEB, né? Primeiro lugar no IDEB do Maranhão, Educação de Timon. Que bom, e você contribuindo para isso, né? Fran, e você, a sua história na educação, como eu falava também, não começa lá no Marechal, né? Não. Vem aos 17 anos que você foi pioneira na educação infantil. Foi, olha só a grande missão, ser professora da educação infantil. Momento único para a cidade de Timon. Foi aquele momento em que Timon tinha o prefeito que conseguiu a adesão da educação infantil. Foi quando isso? Tô lascando tudo, gente. Não vamos trabalhar com ano. Não, tá bom. Mas é porque eu queria fazer assim uma linha do tempo, assim, quem foi o prefeito que implantou a educação? Mas vamos lá, vamos seguir. Então, nessa época, os 17 anos, saindo com toda a sede de ensinar, com toda a metodologia na bolsa, na cabeça fervorosa, com vontade de mudança, jovem. Porque a gente teve 17 anos ao mesmo tempo, então eu consigo lembrar como era eu aos 17 anos. Então, aquilo tudo, aí chego todo empolgado, chega na sala, aí quando cheguei na sala de aula, esse Timon tinha tanto menino fora da escola, que foi um presente para a cidade. É tanto que nós tivemos o prefeito amigo da criança, na época, né? Então, assim, foi algo enaltecedor. Aí cheguei lá, 43 alunos. Ei, mas vamos lá. O desafio é bom. Quando cheguei, era cada contexto histórico, um mais doloroso que o outro. Primeiro, quando o aluno foi fazer a apresentação. Ei, tia, eu sou o negão, o trombadão da Rua 100. Opa, amigo, bora lá. E o tempo foi passando. Tudo bem? E com o tempo a gente vai conquistando.
Porque nada melhor do que o poder da conquista. É você ser verdadeira, é você ter o olho no olho, é o corpo a corpo, que você conquista. Você É porque conquista as além do que pessoas- você imagina. As pessoas, elas às vezes pensam que essas crianças são carentes só de comida ou de roupa. Às vezes é carente de atenção também, né? De carinho, Sim, de de carinho. olho no olho, como você está E falando. você me lembrou agora de um fato. Tinha um aluno, eu não me recordo o nome dele, mas foi o que mais me marcou. Esse aluno, ele chegava com um caderno dele na metade. As folhas cortadas na metade. E eu chamei ele e perguntei o porquê daquele caderno estar cortado na metade. E ele de cabeça baixa. Aí eu perguntei, você não vai me dizer? Ele me falou que era porque o pai usava a outra metade para fazer o cigarro da maconha, para Eita. poder utilizar a droga. E assim, ele era um menino muito cabisbaixo, era aquele mais isolado na turma. E fui procurando saber quem era a família, poder me aproximar, consegui. Trouxe a mãe para dentro da escola, comecei a conversar com a mãe. E era um contexto histórico muito doloroso, onde eu via aquela criança ela era muito forte por tudo que ela passou. Ela viu o pai sendo preso, o pai apanhando tudo na frente dele. Tudo ele viu. E aquilo ali, de certa forma, poderia ter refletido na escola em forma de violência. Sim. Mas não. Não foi em forma de violência, que eu acho que foi o mais doloroso para ele. Foi porque aquilo ali ocasionou um mal-estar grande para o aluno. Logo em seguida, ele começou a fazer acompanhamento. Hoje eu não tenho mais nenhuma notícia dele, mas era um aluno que eu queria muito saber de como ele está hoje. Mas você tem notícia de alunos dessa época? Ah, tenho! Tenho um aluno Mega Master Plus. Eita. E eu faço até questão de dizer o nome, o Lui Mateu. O Lui era um aluno, meu Deus Vamos do céu. vamos achar ele no Instagram e encaminhar esse vídeo para ele. O Lui foi um aluno que me marcou por demais. O Lui era aquele aluno que ele botava o sal na moleira. Mas era um aluno inteligente, comprometido, então eu procurava envolver ele nas minhas aulas em tudo. E eu me identificava muito com ele. Apesar da inquietude dele, apesar de tudo, me identificava muito com ele. Aí, certo tempo, ninguém queria mais o Lui, porque ele bagunçava, tudo isso. Mas conseguimos inverter a situação. Certo dia eu estou em casa, o lindo aluno chega lá na minha casa, descalço, só com calção. Vim te visitar, tia. Passou o dia comigo e depois fui deixar em casa. Quando perdi o contato, passa um determinado tempo, está lá o Lui na rede social, no Facebook, ainda me marca. Agradecendo, porque eu acreditei nele. A gente não tem nada melhor na vida do que você ter feito algo por alguém que você acha que até então não teve nenhum efeito. Ele te marcou na postagem de formatura Marcou. ou alguma coisa assim? Não, quando ele recebeu o resultado, passou em medicina. Ah, passou em medicina. Então, assim, marcou muito. Ele me marcou profundamente. Hoje eu tenho contato com ele. Ele é um dos que eu mais admiro. Não pelo curso que ele faz, mas pela mudança de vida. Hoje ela tem contato com ele, né? Ele que tá medicando ela. Lui! Fran, você falou ao longo do nosso papo aqui, eu percebi 3 vezes, pelo menos 3 eu consegui contar, você falou a palavra negro. Ah, essa negrinha, ah, essa negra, ah, não sei o que dessa negra. Foi um problema ter sido negra no passado? Eu ouso dizer que não foi o problema, mas foi o momento em que eu pude me reinventar. Diante dos preconceitos, eu pude me reinventar, porque aquela negra, hoje ela tem uma história, hoje ela tem um legado, hoje ela construiu, hoje ela deixa marcos na sociedade. Pro branquinho também, não é só pro negrinho. Deixou uma história. Porque, assim, muitas vezes, a mulher, ela é paralisada por quê? Porque se acha inferior ao homem, se sente paralisada porque é negra. E eu hoje não vejo nenhum motivo para isso. Não vejo. O interessante é que eu já aprendi a lidar com diversas situações. Hoje tem aquelas conversas, cara, tu é tão bacana, tu é uma mulher massa. É que pena que é negra. Ai, que horror. Mas ainda tem isso hoje? Eu pergunto hoje porque hoje a gente tem tanta, como é que eu posso... Primeiro políticas públicas, né, quanto menos preconceito, melhor e tudo. Isso tem mudado um pouco, mas você ainda sente essa resistência. Mudou, Júnior, mas acontece que isso está entranhado no ser, naquele colonial, ser. Né? Está entranhado naquele ser que não se permite evoluir. Está entranhado naquele ser que não consegue ter uma visão do que é ser humano. Não consegue ter aquela visão de equidade. Não tem.
Então, eu acho que a isso- gente precisa ser também decolonial na cor, não em tantas outras coisas. Você falou também que você trabalhou na assistência. Você falou bem, assim, bem rapidinho, assim. Quando eu tava na assistência, não sei o que... Na assistência, assim, você recebia muitos pedidos de pessoas? Porque às vezes as pessoas, como Muitos. você estava falando aqui pra gente, antes da gente entrar no ar, sobre essa questão de as pessoas nem conhecerem seus direitos, né? Isso é um grande problema que nós temos na nossa sociedade hoje. Hoje nós temos um município que atende todas as políticas públicas e tem todas as atividades fortalecidas. Hoje, se você for num bairro bem mais distante, o que acontece? A pessoa vai dizer assim, eita, eu estou passando por uma dificuldade, eu vou já ligar para alguém que vai me ajeitar, digamos, uma cesta básica. Porque é isso. A assistência está aí. Os CRAS foram descentralizados. Nós temos 5 CRAS no município. O CRAS hoje está diante da comunidade. Então, que foi um grande marco para a nossa cidade. Foi a questão da descentralização dos CRAS. Tudo era concentrado antes na SENDES. Não, hoje está diferente. O CRAS está nos bairros. Então, o CRAS, ele faz aquele atendimento. E às vezes as pessoas não sabem, E né? não sabem. A desinformação, ela é muito complicada, porque faz a gente ter as fake news, faz a gente ter depoimentos na internet Júnior, muito você errôneos. sabia que aqui no município nós temos um serviço em que tira a certidão de nascimento gratuito para baixa renda? Não sabia. Pois nós temos. E quantas pessoas foram ludibriadas por algumas pessoas dizendo que estava pagando aquele serviço? Gente, olha, hoje, o nosso mundo, além de globalizado, nós temos uma cidade que, além de ser vizinha à capital, ela oferece gigantescos serviços, que eu ouso dizer que nem na própria capital não tem. Então, eu ouso dizer isso, porque cadê uma população de rua que é levada a sério, como nós temos hoje? Nós temos dentro da cidade. Quando foi implantado o Centro Pop, eu fui a primeira coordenadora do Centro Pop, que atendia a população de rua. Ah, tá. Atendia a população de rua. Aquele que era mendigo, naquele período em que foi implantadas as políticas públicas verdadeiras e que promovia o ser humano, aquele mendigo, ele deixou de ser mendigo. Ele passou a ser uma população de rua que precisava de um atendimento. Olha o que nós temos hoje. Você chega na cidade, nós temos consultório de rua. Que bacana. Muito bacana. Isso é Não, muito eu acho que as interessante. pessoas que hoje têm a nossa idade, Fran... Gente, mas eu tô encucado com essa história da idade, né? Não, pra lá. Mas assim, as pessoas que hoje têm a nossa idade, eu acho que conseguem... Eu amo Timon, eu amo morar aqui, eu amo sair daqui, dizer que sou daqui, todos os lugares... Você sabe que eu sou ator de teatro, todos os lugares que eu já tive nesse país, eu falo que sou daqui. E as pessoas que têm a nossa idade, como eu falava, assim, elas conseguem perceber como o Timon é uma outra Timon. Como o Timon tá evoluída, como o Timon tem coisas maravilhosas, como a gente está atravessando a ponte cada vez menos, né? Sim. E eu vou fazer uma propaganda, tá chegando um teatro na cidade também. Que aí eu vou ficar em cartaz pros meus conterrâneos. Fran, aqui a gente tem uma pergunta que é... A gente fala que é uma pergunta quente, né? Você bota a cara no sol e responde essa pergunta, cuidado para não se queimar e tudo. Mas com você a gente vai fazer diferente. Você vai colocar a cara no sol para iluminar as pessoas que estão assistindo o nosso podcast hoje, tá bom? Coloca a tua cara no sol que eu vou te fazer uma pergunta aqui. Fran, o que você... Ela tá linda. Fran, o que você diria para as pessoas que... às vezes pensam em desistir dos seus propósitos, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Com a cara no sol. Com a cara no sol. E pro microfone, ó. Coloco a cara no sol e gostei muito do que você falou. O sonho, o nosso sonho, ele jamais pode ser deixado de lado. Se eu sonho, eu acredito, é porque eu posso. Não desista dos seus sonhos. Porque a partir do momento que você se centra do que você quer, você tem que dar o seu melhor para poder conseguir. Jamais desista do que você sonha, porque a desistência vai lhe proibir, não vai lhe permitir que mais na frente você consiga ter os seus ideais atendidos. E é o que eu sempre falo, Júnior. Eu sempre falo, quem sonha, alcança. E o seu sonho só vai ser realizado a partir do momento da importância que você dá. Se você sonha pequeno, talvez a sua conquista seja pequena. Por isso que eu sempre digo, sonhar grande nos faz conquistar o mundo.
Ah, olha aí. Fran, foi um prazer imenso ter você aqui, tá? Imenso mesmo, de coração. Que bom te ouvir tua história e eu vi, assim, o quanto você é esclarecida e ajudar de alguma maneira a gente esclarecer quem tá nos assistindo. Foi muito bom, muito Eu obrigado. quem agradeço. E eu lhe digo, tem que ter próximas vezes. Tá bom, vamos repetir. Gente, muito obrigado. Esse foi o podcast com a Fran Santiago. Mandar um beijo também pra todo mundo que tá fazendo esse podcast, tá, gente? É uma equipe linda que tá aqui por trás das câmeras. O Fábio, a Tarsila, o Matheus, o Lucas, o Tim Fonteles. Então, assim, muita gente aqui pra que esteja acontecendo tudo isso, pra que você possa estar assistindo a gente aí, tá bom? Um beijo, é claro. A gente te espera no próximo. Beijos!